A solidão vem, ela quer me destruir. E o pânico me fala que eu não posso mais sorrir. Me sinto preso em mim mesmo. Fala, mulheres sábias e posicionadas. Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja aí em você e atuando através de você. Que grandes feitos o Senhor realize através da sua vida. Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde para quem é de boa tarde. Boa noite para quem é de boa noite. Você que está vendo a gravação dessa live, seja muito bem-vinda. Que o Senhor Deus possa falar de uma forma extraordinária ao seu coração. Ouça o que a voz do Senhor diz para você nesse dia. Ouça. Você conhece a voz do seu Pai? Olha o que Ele fala para você. Olha, entenda. Ele está com você. E Ele tem uma palavra direcionada diretamente do trono para a sua vida. Receba a sua vitória em nome de Jesus. Ouça a voz do Senhor. Glória a Deus. O que Ele está dizendo para você, Seja forte. Seja corajosa. Não temas. Não desanime. O Senhor, Ele é o teu Deus. Você está escondida nele. Oh, glória a Deus, que privilégio. Como é bom saber que não estamos sozinhas. Como é bom saber que mesmo em meio às tormentas da vida, nós estamos amparados debaixo da sombra do Onipotente. As asas de proteção do Senhor estão sobre nossa vida, estão sobre a nossa família, estão sobre nossa casa. Glória a Deus. Bom dia, bom dia. Bom dia, Josefa. Oh, glória. Privilégio de ter aqui, minha amada. Seja bem-vinda. Valéria Guiar, bom dia, minha amada, paz do Senhor Jesus, glória a Deus por sua vida. Você que tem sentido essa necessidade de encher o seu vaso, de transbordar com a palavra de Deus, com certeza você fará um diferencial na sua casa, na sua família. Você será uma mulher diferente. Você já é uma mulher diferenciada, mas você será diferente das demais, porque você entendeu e você ouviu a voz do Senhor quando Ele te chamou. Vinde a mim, você que precisa ouvir a palavra, você que precisa de sabedoria, vem buscar no Senhor. E aqui é o que você ouve. Seja forte, seja corajosa, não temas, não desanime, o Senhor está com você. Glória a Deus. Bom dia, Fátima Souza. Seja bem-vinda. Que o Senhor Deus abençoe sua vida. Receba a palavra do Senhor para o seu coração nesse dia. Seja forte. Não temas. O Senhor está com você. Jesus está dizendo para você. Não precisa você ter medo. Tá tudo de cabeça para baixo aí, né? Tem umas coisas que tá acontecendo que você não dá conta de fazer por si só, né? Pronto. Descansa. Entra no cenário do descanso do Senhor. Bom dia, minha mana Érica. Shalom, shalom, shalom. Que o Senhor continue abençoando sua vida. Olha o que Deus está dizendo, Não temas, não desanime. Eu sou o teu Deus. Você está escondida nele. Oh, glória. Dá vontade de sair pulando aí, gritando de alegria. E saber que estamos guardados no Senhor. Glória a Deus. O Senhor é o teu Deus. Ele te esconde. Não precisa você temer. Não precisa você desanimar. Não precisa você pensar que não vai conseguir chegar até o fim. Talvez você entrou aqui nessa live hoje com uma situação específica. Mas uma situação tão delicada que você pode estar dizendo: Senhor, eu preciso de uma direção para hoje. Porque tem aquele tipo de oração que nós fazemos que é para longo prazo, né? Aquela oração que nós estamos buscando e estamos entendendo ali a dinâmica das coisas que vão acontecendo. Mas existem aquelas orações que são específicas para o agora. E o Senhor já trouxe uma palavra para o seu coração nessa manhã. Descanse no Senhor, confie, receba, se permita. Se permita você ser protegida. Você sabia que nós mulheres, muitas vezes nós temos muita dificuldade de sermos protegidas
de nos deixar ser protegidas pelo Senhor, pelos nossos maridos, pelas autoridades que estão sobre nós. Tudo isso porque dentro de nós existe um botão que está acionado naquele movimento do faz. Vai, você tem que fazer. Você é tão acelerada que você não se permite parar para receber o cuidado, para entender o cuidado, para receber o aconchego, o abraço. Você muitas vezes não para sequer para ouvir a si mesmo. Ouvir o som da sua própria respiração. Nós somos assim, né? Muito aceleradas, muito querendo fazer. Mas eu vou orar, e já estou orando aqui para Jesus repreender o espírito de Marta sobre a sua vida. Que ele dose. Marta e Maria. Marta era muito mais ocupada em fazer, em querer mostrar serviço. Maria, ela era mais intencional. Ela queria buscar recursos, buscar alimento aos pés do Senhor. Porque com certeza ela também precisaria fazer. Porque nós precisamos, né? Precisa ver, um equilíbrio aí. É uma lei, inclusive é uma lei sistêmica. O equilíbrio. Precisa haver equilíbrio. Se não houver equilíbrio, alguém vai cair, alguém vai sofrer, alguém vai sobrar na história, né? Então vamos lá. Minhas amadas, glória a Deus, que hoje nós já estamos aqui no 10º dia do mês de outubro. Nossa, começou ontem o mês de outubro e nós já estamos aqui no 10º dia. Glória a Deus por isso. Estamos também no capítulo 10 de Provérbios e vamos ler aqui, fazer a leitura rapidamente, para que nós possamos entrar aqui no assunto que o Senhor colocou no nosso coração. E eu preciso que vocês também interajam aqui comigo, tá? Às vezes eu me empolgo falando, mas fiquem à vontade para interagir, trazer alguns insights também do que você está aprendendo com essas lives, com o estudo do dia. É muito importante, porque ao mesmo tempo que eu estou aqui ensinando, falando, também estou me alimentando. Eu também estou aprendendo. Então vamos lá. Provérbio de Salomão. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza de sua mãe. O filho sábio, a sabedoria ela é construída. A sabedoria do filho, ela é construída. A palavra de Deus diz que as crianças, inclusive o próprio Salomão, as crianças elas já são tendenciosas à tolice porque elas não tiveram experiências o suficiente para poder conseguir armazenar ali a sabedoria. Porque a sabedoria, ela é o quê? É o saber fazer. É o saber agir diante da situação. Então, é isso que acontece aqui. Agora, o filho sabe a alegria do seu pai, depois dele já ter passado pelo processo, né? Agora, o filho que recebe o processo e ignora, é sem juízo, é a tristeza da sua mãe. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. A desonestidade é um bloqueio espiritual que aprisiona famílias nas garras de Satanás. É isso mesmo. Pessoas que são desonestas, elas atraem maldição para as suas próprias casas. E nós estamos aqui lidando com pessoas cristãs, famílias cristãs. A maioria das pessoas que me seguem, que ouvem os meus conteúdos, são pessoas cristãs. Então a palavra é direcionada para elas mesmo. Então, existe desonestidade no meio da família cristã? Existe, porque cristão é ser humano. Mas o Senhor está aqui para forjar o nosso caráter no dia de hoje. E está aqui a espada de 2 gumes aqui, afiada. Já está aqui assim, passando. E ela que vai penetrar aí, fazer toda a divisão necessária. E aqui diz o versículo 3. O Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede os maus de conseguirem o que tanto querem. Porque, gente, é a consequência, né? É a lei da semeadura. Plantou, colheu. Não é que Deus ele resolva fazer, não. Ele age de acordo com a ação. O que é que um homem bom faz? Pratica o bem. E o que é que um homem mau faz? Pratica o mal. Então cada um vai ter o que tanto querem. É exatamente o que tanto plantaram. O preguiçoso fica pobre, tá vendo aí? O preguiçoso fica pobre por quê? Porque foi uma escolha dele. E quando a gente vai falar de pobreza, mais uma vez é preciso nós termos em mente, porque a nossa mente, especialmente nós brasileiros, nós temos acho que uns drives assim instalados na nossa mente,
que é como se dissesse assim, ó, pobre sem dinheiro. Atrela a pobreza com a questão financeira. E não tem nada a ver. Porque nós podemos ser sem recursos, com poucos recursos financeiros, e nós podemos ser ricos. Ricos em graça, em sabedoria, em conhecimento. De que adianta você ter tanto dinheiro, tantos recursos, e você não ter sabedoria sequer para poder você administrar o que você tem? Imagina só. Então a pobreza, a gente vai falar de uma improdutividade. Quando a gente falar do pobre, vamos falar do ser improdutivo. E o que é uma pessoa improdutiva? É uma pessoa que não produz. É uma pessoa que tem habilidades, porém ela pega essas habilidades e esconde no bolso. Lembra da parábola dos talentos? Então o pobre é aquele talento, é aquele servo que pegou o único talento que recebeu e guardou com medo. Ontem nós falamos sobre o medo. Então o medo veio e paralisou a ação dele. Então ali sim é um pobre, porque é uma pessoa improdutiva, é uma pessoa que não coloca a cuca para funcionar. É uma pessoa que não vai procurar aprender a como fazer, o que fazer para se desenvolver. São pessoas que ficam assim, ó, sabe aquela visão? Sabe o porco? Que o porco ele não tem as conexões nervosas, né, do pescoço dele, ele só consegue ficar ali, ele não tem muito movimento, tipo, não olha para cima, é o tempo todo ali olhando para baixo. Tem pessoa que tem essa visão. Infelizmente, desde quando o Senhor disse que Ele nos chamou para voarmos como águia? Imagina, a águia ela é diferente, ela tem uma visão diferente. Então o pobre é esse tipo de ser humano, esse tipo de pessoa que é improdutivo e aceita isso e não corre atrás. É um tolo, né, gente? Diga-se de passagem. Ó, o preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Quem faz, quem age. Já diz o escritor Paulo Vieira, tem poder quem age. Então existe um poder na ação. Quando a gente faz, a gente atrai a resposta daquilo que a gente fez. Então vamos ficar paradas, sentadas, esperando a transformação da nossa casa, esperando a libertação do nosso filho. Ah, estou esperando no Senhor. Então fica no sofá esperando no Senhor e não vai fazer a sua parte não, para você ver o que é que o Senhor vai fazer. Nada. Ele só pode fazer através de você. Ele por si só, ele é poderoso. Ele tem poder para fazer coisas sobrenaturais. É ele que governa todo o universo. Ele tem nas mãos esse controle. Porém, ele preferiu contar com você para você revelar o seu filho ao mundo através da sua ação. Por isso que Jesus disse, ide por todo o mundo. Os anjos quiseram vir, mas nós recebemos essa incumbência. Jesus disse, vá. Ó, eu vim aqui mostrar como é que você faz, tá vendo? Vou te dar, tô te dando poder, autoridade, você tem dons de cura, você tem dons aí, ó, vários dons para poder você usar. O Senhor, ele já entregou tudo isso. Agora, é como se dissesse assim, ó, tá aqui guardado, porque isso aqui é uma sabedoria, é um tesouro escondido, então não pode ser colocado na mão de qualquer um. Então, vão ter os escolhidos. Muitos são chamados. E poucos são aqueles que vão escolher trilhar por esse caminho em direção a esse tesouro, para que possam, assim, ter os dons do Senhor, cumprir o ID do Senhor com excelência, da forma como o Senhor verdadeiramente falou que deveria ser feito. Porque tem muita gente aí dizendo que está fazendo o ID, mas está enganando a si mesmo. Eita, Jesus amado. Vamos lá. Olha o que diz aqui o versículo 5. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Não é hora de dormir, na hora de colher é para colher. Não é para dormir não, não é para descansar não. Há um tempo determinado para todas as coisas. E na hora de colher, não é hora de dormir no ponto. Vamos lá, presta atenção aí, viu? Qual a colheita que você está precisando fazer, que você está deixando passar esse tempo e está aí dormindo no sono da negligência, da indolência, focando em coisas que não é para focar e deixando as coisas que são prioridades para segundo plano? Responde aí no seu coração. Olha só o que diz o versículo 6. Os bons são abençoados. As palavras dos maus escondem a sua violência, porque aquilo que a boca fala, o coração está cheio. Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus serão logo esquecidos, porque
Tudo que a gente quer, humanamente falando, é se livrar de uma pessoa má. Observe se não é. Quando tem, tipo, um assassino, uma pessoa, um criminoso aí, que tá tocando terror no lugar onde mora, no país, seja lá onde for. E aí as mídias só falam dali. Aí eu me lembro daquele, acho que é Lázaro, né? O nome dele que ficou bem famoso aí. Tipo, porque tava tocando terror, então todo mundo estava torcendo para que a polícia chegasse nele e desse um fim naquela história. Quando a polícia vai e faz, é tipo, é um herói, nos salvou. Ou seja, foi lá, ó, as obras dele por acaso são lembradas, que benefícios trouxe? Não trouxe nenhum benefício. Tipo, ele está sendo lembrado aqui para dizer, ó, não faça como ele. Não deixou um legado. Imagina só isso aqui. Então, você será lembrado como bênção se você for uma pessoa boa, uma pessoa que praticar o bem, uma pessoa que representar Jesus. Quem tem juízo aceita os bons conselhos. Quem não tem cuidado com o que diz, acaba na desgraça. Observe, ó, quem não tem cuidado com o que diz. E eu estou sempre dizendo aqui que a palavra, as palavras que nós falamos, elas são flechas, né? Elas são flechadas. Elas são como que chaves que abrem portas do mundo espiritual. São elas que lançam o que a gente quer do mundo espiritual, nós lançamos através das nossas palavras. E aí o que é que acontece? Quando eu falo palavras, até no meu dia a dia, gente, nós somos tão mal acostumados, isso é hábito. Só que hábito, como é que o hábito ele é rompido? A gente não tem que focar no hábito. A gente tem que focar no mau hábito. Eu estou aqui falando do mau hábito. Inclusive, falar palavras negativas é um mau hábito. Então, a gente não tem que focar nisso. O que a gente tem que fazer é procurar substituir aquele mau hábito por outro hábito bom. Então, nós temos que treinar a nossa mente. E uma das coisas que eu tenho muito me esforçado nesses últimos tempos, depois que os meus olhos se abriram para essa verdade, que eu atraio do mundo espiritual o que eu quero com as minhas palavras, mesmo que de forma inconsciente, no automático, a gente tem um costume de sair falando palavras negativas, falando palavras ruins, tipo, quando acontece alguma coisa, aí tem gente que, crente não xinga, né? Mas só muda o nome, às vezes solta uma M, sabe o que é um MERDA? Que solta daquele jeito, aí você para ver a essência da palavra. Qual o significado dessa palavra? O que é que ela produz? O que é que ela traz de produtivo para você? Em que ela pode ser positiva na sua vida? E aí a gente fica assim, falando, nos nossos diálogos a gente solta um monte de palavras e sabe o que acontece? A palavra de Deus diz que o inimigo ele está ali ao derredor. Apesar de que Jesus ele está ao nosso redor, então Jesus ele faz de tudo para nos proteger, ele nos protege, mas a decisão é nossa de querer a proteção de Jesus ou não, porque a gente tem que escolher ser boa, a gente tem que escolher pelo bem. E aí quando nós lançamos palavras assim, principalmente, vou dizer de novo, você que é mãe, você que é de repente uma professora, uma educadora, você que é uma líder no seu trabalho, você que tem pessoas ali que são subordinadas a você, preste atenção, você é uma autoridade sobre alguém. E a sua palavra, que em si já é poderosa, a sua palavra ela tem um poder maior. Porque existe um princípio de autoridade e quando uma autoridade fala, o negócio fica mais reforçado. Porque, são decretos que são lançados para o reino espiritual. E a partir desses decretos lançados, a resposta vem. É por isso que todos os dias eu tenho orado ao Senhor. Senhor, anula toda a ação contrária, proveniente de palavras que são lançadas contra a minha vida, contra a minha família, contra os meus negócios, contra tudo aonde eu colocar as minhas mãos. Porque a palavra de Deus diz assim, que aonde você colocar as suas mãos é para prosperar. Aonde você colocar os seus pés, o Senhor ele está já dando para você como herança. Então você já tem que entrar já com esse pensamento positivo. Mas não, tem gente que entra em um negócio novo, já entra já achando que vai dar errado. E falando, se der certo, não é bem assim não. Comece a lançar palavras positivas, mas não é como se fosse algo mágico também não, tá? Porque essas palavras precisam ser intencionais, com base na sua fé. Agora, se você não tem fé,
peça ao Senhor. Ele dá, viu? Ele é bom e misericordioso. Então toma cuidado com o que você diz, para que você não acabe na desgraça. E o que é a desgraça? É simplesmente você ser desprovido de graça. E o que é graça? O favor de Deus não merecido para nós. Imagina só, você fala palavras que não condizem com o Senhor, e aí você fica sem a graça do Senhor sobre a sua vida porque você decidiu isso. Você já parou para refletir nisso? Vamos para o versículo 9. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada, porque não há nada que fique encoberto debaixo do céu. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. Quem esconde a verdade causa problema. Por quê? A verdade, gente, ela liberta. A verdade é algo que vem para trazer luz, para trazer clareza àquilo que está em oculto. Então, quem esconde a verdade causa problemas. Imagina quantas famílias sofrem sérias consequências espirituais por causa de verdades que deixaram de ser ditos. Sabe aqueles antigos segredos familiares? É um aborto, é um assassinato que aconteceu e foi acobertado, e aquilo não foi resolvido. Só que isso fica na marca da linhagem familiar. E as próximas gerações sofrem consequências com base em coisas que foram escondidas. E uma hora essa raiz de iniquidade ela vai brotar. Porque a mentira ela não fica por muito tempo escondida. A verdade ela sempre prevalece. Ela sempre sobressai. Só que muitas vezes quando a verdade apareceu, sobressaiu, já causou um grande estrago aquela mentira. E a palavra de Deus diz que o diabo ele é o pai da mentira. E o pai da mentira veio para roubar, matar e destruir. E aí às vezes nós escondemos verdades porque tememos, porque muitas vezes não queremos nos expor. E outra, quando você se omite, você concorda com a mentira que está sendo pregada. Preste atenção, a responsabilidade é muito grande, mas com a ajuda do Espírito Santo nós vencemos. Quem esconde a verdade causa problema, já li esse, agora vamos para o versículo 11. As palavras dos bons, de novo palavras, olha só. Gente, as palavras são chave de desbloqueio familiar. Você quer desbloquear sua família? Libere palavras de prosperidade sobre cada um dos membros da sua família. Sabe aquele filho que vem sobre você e tira sua paciência? Não diga que esse menino tá terrível. Esse menino tá demais. Esse menino está desobediente. Gente, pelo amor de Deus, para de profetizar para o seu filho que o seu filho está desobediente, que o seu filho é desobediente. Para de profetizar isso, pelo amor de Deus. Chama ele e conversa. Mas eu não tenho mais paciência. Busque. Tem que ter paciência. Vá buscar lá os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito precisam se manifestar na sua maternidade. Se você não educar o seu filho com base na graça, você vai perder o seu filho, porque ele vai se afastar do Senhor. E aí se você lançar palavras, minha irmã, vai dar ruim, viu? Depois você vai ver um filho desviado, você vai ver depois um filho fracassado, um filho que não sai da sua casa, que você fica dizendo, esse menino não cresce, parece que plantou o cordão umbilical dele aqui. Tem essas coisas também, viu? É muito mistério escondido aí. As palavras dos bons são uma fonte de vida. Então você é o filho do dono da vida, a filha do dono da vida. Então solte, libere palavra de vida. Meu filho, vamos aqui, você não conseguiu obedecer agora, mas vamos, é por esse caminho. E a criança faz, eu sei porque eu tenho uma, gente. Eu não tô nem aí, ela diz assim, eu não tô nem aí pra isso, Mas eu continuo plantando a palavra ali, lançando. Uma hora essa terra vai estar madura, vai estar pronta para receber a semente. E ela vai germinar no tempo certo. Agora, se eu ficar correspondendo à reação da criança, porque o que acontece? Os nossos filhos, nós nos vemos neles. A verdade é essa. Os desafios que eles nos trazem, significa que são coisas que nós não sabemos como lidar, porque nós não fomos forjados naquilo. E nunca nós vamos ser forjados por completo, porque cada experiência é uma experiência.
Cada geração é uma geração. Cada exposição às experiências é uma exposição diferente. Então somos nós que temos que ter o principal fruto do Espírito Santo. Autogoverno, que a Bíblia também vai chamar de domínio próprio. É autocontrole, é você saber administrar as suas emoções e as suas reações. A palavra de Deus fala sobre tudo isso aí. A gente aqui às vezes ignora, mas vamos lá. Mas as palavras dos maus escondem sua violência. Novamente está falando sobre isso, né? O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. O amor perdoa todas as ofensas. Você decide amar, você decide perdoar e a libertação na sua família é certa. Eita, glória a Deus. Sai daqui, mulher. A mulher querendo falar aqui por mim. Quem aguenta? Olha, o versículo 13. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Gente, não quer dizer que porque a pessoa falou, a pessoa tem que cair no couro, não. O castigo, eu já estou falando várias vezes aqui, eu quero que você entenda esse código poderoso, que o castigo é a consequência do que você escolheu fazer. Então, se não tem juízo, o castigo vai ser ter que conviver com as consequências daquilo que fez. Esse é o castigo, simplesmente. E a gente passou a vida inteira entendendo de forma inconsciente uma guerra, na verdade, na nossa cabeça, né? Diga-se de passagem. Eu, pelo menos, durante muitos anos tive uma guerra de vez em quando. Essa mente aí, um tanto que antiga, ela vem, vira e mexe. Eu digo, não, eu tô aqui vivendo pela graça e eu entendo que o Velho Testamento ele foi feito para revelar a paternidade de um Deus que corrige, sim, mas um Deus que está ali forjando o caráter do povo, porque o povo pecou, o homem pecou e ficou sem a graça por causa disso. Mas aí Jesus veio e fez a reconexão. Mas assim, na nossa mente é aquela ideia de que Deus, muitas pessoas extremamente religiosas, e nós também com esses resquícios do que fomos ensinados, que Deus ele é um Deus perverso, que Deus ele é um Deus mau, Deus é um Deus que castiga, é um Deus mandão, é um Deus autoritário. E olha só o quanto isso é prejudicial para o nosso relacionamento com o Senhor. Porque a gente foi ensinado que, se você fizer isso, Deus castiga. Deus vai castigar você. É um tempo que se você usar um brinco, Deus castiga. Se você botar um batom, Deus castiga. Se você, Deus castiga. E aquilo ficou encruado na nossa mente ali, ficou registrado. E hoje nós temos medo, receio de se aproximar de Deus. Nós desejamos Ele, mas nós não o sentimos por completo. Então, precisamos trazer novos significados a todas essas experiências, a toda essa mentalidade que nós temos com uma visão de um Deus mau. Deus, ele é amor e ele também é justiça. A justiça dele é aplicada de acordo com as suas obras, de acordo com as suas ações. Não é porque Deus seja mau, é porque quem é mau é o homem. E é o homem que tem que entender que é dependente de Deus. Ele está sempre pronto para nos perdoar, para nos trazer para o seu reino, para o prumo, né, para o jeito correto como deve ser. Ele que nos criou, então ele nos conhece perfeitamente, mas nós preferimos, com o livre-arbítrio que temos, fazer as nossas escolhas de qualquer jeito. E aí, quando vem as consequências, vamos achar ruim, né? Mas vamos refletir sobre isso. A riqueza protege os ricos. A riqueza é a produtividade. Você ser produtivo, você fica protegido. Você se protege com a sua produtividade. Você tem que estar em ação, sempre fazendo algo para construir, para avançar, para crescer. Você não pode ficar esperando que caia uma chuva de bênção sobre você sem você se posicionar. É por isso que eu estou aqui chamando, vem mulher, além da sabedoria tem que ter posicionamento. Adianta de que você aprender aqui, adquirir a sabedoria, saber e não fazer. Então essa sabedoria aí é meia boca, a sabedoria é você saber fazer. E para você fazer, você tem que ter um posicionamento. Então você quer essa riqueza, seja lá o tipo de riqueza que for, gente.
De novo eu falando que quando a gente fala de pobreza, riqueza, a gente sempre atrela a dinheiro. E não é somente isso, é muito mais além, porque o dinheiro é o de menos nessa história. O dinheiro é apenas aquela moeda que você vai ter de troca por aquilo que você fez, por aquilo que você plantou. É o resultado que você tem daquilo que você fez, simplesmente. Então, é a sua ação, a sua produtividade que vai proteger você. Da mesma forma que a pobreza destrói os pobres. O improdutivo, ele é uma pessoa derrotada, destruída. Você não vê quantas pessoas são assim? Quantas pessoas que você olha assim, meu Deus, essa pessoa é tão inteligente. Essa pessoa poderia construir um grande império com a sua sabedoria, só que ela não produz, ela não vai para a ação. E aí o que acontece? Às vezes não produz, sabe por quê? Porque tem medo. Tem medo de não dar certo, tem medo de não prosperar. Porque muitas vezes ouvi uma palavra lá no seu passado, que está ali no seu inconsciente, fazendo com que as suas ações estejam com base naquilo. O que tem que fazer? Tirar esse bloqueio. Tirar esse bloqueio na mente para poder essa pessoa prosperar e automaticamente essa família ela vai evoluir. Você já pensou o quanto nós somos seres bloqueados por pessoas que inclusive nos amam muito, mas que acabaram fazendo isso porque foi o que tiveram para nos dar? E aí? Agora eu sou adulta, eu vou fazer o que com isso? Eu vou mudar essa realidade. Eu não me conformo. Meu posicionamento é esse. Deus, olha, o que é que eu tenho que fazer? A palavra de Deus diz assim, seja forte, seja corajosa. Ok, Deus, mas eu não estou conseguindo não. Me ajuda aqui, vamos. E Deus está aqui o tempo todo para me impulsionar, para dizer, vá, não tem, mas eu estou com você. Vá, foque no seu objetivo, agora haja no seu presente. Porque tem gente que fica assim, pensando no futuro que não existe, né? Não, eu quero construir aquela casa, eu quero fazer, mas a ação da agora Deus o livre. Aí tem famílias que ficam assim, completamente paralisadas, porque tem um homem que ao invés de ser um homem da ação, é um homem banana que fica ali só protelando, procrastinando o tempo todo e dizendo que vai fazer e não faz, ou vê e faz que não tá vendo, ou tipo, não tá nem aí pra nada. Da mesma forma é a mulher. E a família fica ali, O tempo tá passando, que o tempo não para. Se tem uma coisa que não fica bloqueada é o tempo. A família fica ali presa em coisas que foram lançadas através de palavras. O mundo espiritual trouxe de volta como consequência. Você plantou. Palavras são sementes. Palavras são sementes que nós plantamos e vão dar frutos. Vão ter frutos. Então preste atenção no que é que você planta. Eita Deus. Vamos lá. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado, olha isso, o resultado do pecado, porque o pecado também é uma semente, viu, que dá resultado. É mais pecado. Imagina só aí, um pé de pecadeira, gente. É isso aqui, é um pé de pecadeira. Você planta o pecado e aí vão vir como frutos pecado. E ali você vai vendo, aquele pé de pecadeira crescendo e germinando e tomando toda a terra, e o negócio é sério. Misericórdia. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Consequência. Provérbios é o tempo todo falando de consequência. A lei principal aqui é a lei da semeadura. Olha só. Com as suas palavras, o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexerico não tem juízo, é um tolo. Mal sabe ele que aquilo que ele plantou vai voltar contra ele mesmo. A fofoca que fez, o disse-me-disse que se envolveu, vai voltar para ele mesmo. E aí não controla a dona língua, olha as consequências. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Por isso, cuidado. Tem gente que é um falastrão, mas não tem coragem de abrir a boca para poder manifestar o reino de Deus na vida das pessoas e na família. Tem gente que só usa a boca para reclamar. Tem gente que só usa a boca para atrair maldição para dentro de sua casa. Não usa para o bem, para a bênção. Misericórdia, não seja essa mulher não, viu? Essa mulher aí é uma mulher tola. Jesus. As palavras dos bons são como a prata pura. As ideias dos maus não têm valor. Normalmente elas parecem ser, mas elas não são. Não têm valor. As palavras dos bons fazem bem a muita gente,
mas a falta de juízo leva à morte. Leva à morte financeira, a falta de sabedoria para administrar as finanças, leva à morte financeira, a falta de sabedoria para gerir as emoções leva à morte de relacionamentos. O casamento ele morre porque faltou gestão dos recursos que se tem. Olha só o que o Senhor está falando para nós. Vamos lá, não sejamos desajuizadas. Nós estamos aqui porque nós somos sábias. Mas não significa dizer que porque nós somos consideradas mulheres sábias, que nós não precisamos de mais e mais sabedoria. É um tesouro escondido, é uma fonte inesgotável. E quanto mais você mergulhar, mais você vai encontrar o profundo. E de lá você vai tirando a essência. E o Senhor ele vai tratando você de uma forma tão simples que você fica assim, nossa, quem eu era? E olha o que a palavra do Senhor fez em mim. Mas sabe por quê? Porque você deixou. Porque o Espírito Santo ele teve espaço na sua vida. É uma decisão sua. A decisão, na verdade, é sempre sua. O Senhor ele está aqui para fazer, de acordo com o seu querer, de acordo com o espaço que você dá, porque ele é respeitoso. No dia que eu aprendi isso, eu disse, meu Deus, eu estava passando por uma situação que eu vi as consequências dos meus erros, parece que eu estava completamente cega, passei anos ali naquele comportamento e eu disse, Deus, por que o Senhor não chamou minha atenção? E aí o Senhor bradou no meu coração, eu já tinha te falo, a palavra está aí, só que você estava cega, mas eu sou respeitoso, eu te respeito. Eu respeito as suas decisões, porque a palavra já está dizendo aqui, faça assim. Por que a gente faz o contrário? Então, o Senhor ele respeita as nossas decisões. Simples assim. Meu Deus, e as consequências a gente tem que sofrer. E tá tudo bem. O importante é a gente aprender e não voltar mais às antigas práticas. Vamos lá aqui para o versículo 21. As palavras dos bons fazem bem... Ah, não, é o 22. A bênção do Senhor Deus, olha, a bênção do Senhor Deus traz prosperidade. E nenhum esforço pode substituí-la. Preste atenção que a ação é uma coisa, esforço demasiado é outro. A ação, ela exige um esforço para você dizer assim, Deus, eu estou aqui disponível. Faça através de mim. Agora aqui, o Senhor, ele libera a bênção de prosperidade sobre aqueles que estão em atividade. Agora, quando a gente fala de esforço, é algo que está dizendo assim, é uma força a mais do que se deve aplicar. Então, precisamos do equilíbrio para poder ponderar quais as nossas ações saudáveis. E o que a gente está se esforçando demais. Isso está ficando pesado. Eita, que nós mulheres temos um mal, que é o de se esforçar demais e querer pegar, né? Como nós somos um tanto que mais sensíveis, vamos dizer assim, a palavra de Deus também fala sobre isso. Nós somos a representação do Espírito Santo na Trindade, gente. Na Terra, nós somos a representação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele é sensível. Ele atua nas nossas emoções. E nós temos a facilidade de sugar as energias ao nosso redor com maior rapidez, com maior velocidade. E aí nós acabamos absorvendo coisas que não são nossas, pesos que não são nossos. Pessoas que vivem completamente com a vida assim paralisada porque estão vivendo a vida do outro. Estão vivendo a vida do marido, estão vivendo a vida dos pais. E o Senhor já disse, deixará o homem, a mulher, o seu pai, a sua mãe, e vai se unir lá com o seu parceiro. Foi isso que o Senhor falou. Não é para nós ficarmos em uma dependência, porque o esforço, ele exige uma dependência. Quando a gente se trata do esforço emocional, da dependência emocional, a gente fica ligada a outra pessoa e aquilo é um peso. Misericórdia. A vida não precisa ser pesada.
Seu marido não precisa ser um peso para você. Seu casamento não precisa ser um peso. Seus filhos, eles não precisam ser um peso. Você está se esforçando demais e você está lutando com as suas próprias forças. E Jesus está te convidando hoje, dizendo: venha, minha filha, venha a mim. Eu estou tão pertinho de você, dizendo: não temas, eu estou com você. Venha, eu tenho um fardo mais leve para você. O meu jugo, ele é diferente, ele é suave, você não vai sentir. Não significa dizer que você não vai passar pelas aflições e pelas provas, mas que você estará bem, bem orientada. Você vai estar bem mentorada, porque o Senhor estará te guiando, te dando fardos leves. Fardos leves significa sabedoria. Então se prioriza, mulher. Pelo amor de Deus, se prioriza. Não carrega a sua família nas costas. Você morre e fica tudo aí. Aí você estoura em uma ansiedade, estoura numa depressão, estoura em tantas doenças psicossomáticas que o inimigo tem, pego assim, acorrentado famílias e famílias, demônios aprisionando as emoções das pessoas, fazendo as pessoas ficarem ali refém de medicamentos o tempo todo, pessoas que paralisam sua vida, simplesmente porque não souberam separar as coisas. E para isso precisa de uma orientação, precisa da cura do Espírito Santo, precisa de um processo. Então a palavra de Deus por si só, ela já trata isso. Mas muitas vezes nós não temos clareza, não temos discernimento, precisamos pedir ajuda. Porque a mulher sábia, ela pede ajuda. A mulher sábia, ela investe seus recursos para o bem da sua saúde mental também. Não é só a saúde física. Meu Deus, eu vou falar um bocado de coisa aqui que não está nem no meu script. Na verdade, meu script está aqui do lado, que eu nem consegui entrar nele. Eu acho que eu já estou até esquecendo dele. Eu vou continuar aqui, porque aqui, a água está fluindo, jorrando em uma intensidade só. Para o malvado, fazer o mal é divertido. Afinal de contas, ele faz, é a função dele fazer o mal. Mas a pessoa sensata encontra prazer na sabedoria, porque na sabedoria tem leveza. Aí ela diz: não, a sensatez vai dizer assim: gente, por que eu tenho que carregar esse fardo se eu tenho um caminho mais leve, onde eu tenho um fardo mais leve? Por que eu tenho que carregar isso pesado? Calma aí. Sabedoria é isso aí, deixa a gente zen, tranquila. Glória a Deus, é descanso, é desfrute no Senhor. Glória a Deus. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece. Ele atrai com suas palavras. Eu tenho medo que esse negócio não dê certo. Eu tenho medo desse menino bater esse carro. Eu tenho medo. Aí Jó diz assim, porque o que eu temia me veio. E o que eu receava me aconteceu. Sabe por quê? Porque Jó, ele era aquele tipo de pai que ele era tão íntegro. Mas lá no fundo tem uma outra história que inclusive eu tenho uma ministração muito poderosa, não está gravado, né? Numa hora dessa, quem sabe. Sobre um outro lado do Jó, que a gente o tempo todo vê como aquele homem íntegro, forte, mas nós temos que esmiuçar os dois lados da coisa, né? E Jó, a palavra de Deus diz que ele era tão preocupado com os seus filhos, que ele oferecia sacrifícios ao Senhor, sem sequer saber se os filhos tinham pecado ou não. Era como se dissesse assim, era uma garantia. Eu já estou oferecendo, que é para, se por acaso eles pecaram, eu tenho medo dos meus filhos pecarem. Então eu tomo o lugar deles e eu vou pedir perdão por eles. Mas a palavra de Deus diz que é individual. Então Jó, ele teve aquelas decisões e aí no final ele diz assim, porque quando ele se viu, ele disse, não entendi. Porque o que eu temia me veio. E o que eu mais receava me aconteceu. Qual foi a primeira notícia que Jó recebe? Acabou tudo. Os filhos estavam reunidos, festejando. Foi tudo. Então ele tinha medo de perder os filhos. E nós, mães, temos uma tal de uma super proteção aí, que a gente tem medo. Uma coisa é prudência, uma coisa é cuidado, outra coisa é você ter medo, sufocar os seus filhos com o medo que você tem. E aí o que é que acontece? Quando nós temos medo de alguma coisa, é isso exatamente que acontece. Mas a pessoa direita, ela consegue o que deseja. Porque tem uma diferença entre medo e desejo.
Desejo é alvo. Desejo é futuro, é planejar o futuro, é desejar, é pensar, é planejar, é criar estratégias, é prudência. Agora, medo não. Medo é ficar lá no passado e dizer assim, ah, não, mas eu não posso deixar meu filho andar de bicicleta na rua. Não, eu tenho medo que meu filho caia. Por quê? Porque você caiu e não teve ninguém para lhe proteger, não teve ninguém para segurar a sua mão. E se teve, talvez esse alguém veio e escrachou com você, porque não tem pai que é assim, o filho cai, ao invés de ajudar, faz é piorar. Viu? Eu te disse, é bem pouco, isso. Tem muito, acontece muito disso. E ó, você percebe que as suas ações de hoje podem estar embasadas em medos que você nem sequer tem consciência disso. Para isso tem que ser alertada pelo Espírito para poder ir conduzida pelo caminho da cura. Vem a tempestade e acaba com os maus, porém os honestos continuam sempre firmes. Nunca mande o preguiçoso fazer alguma coisa. Ele será tão irritante, lembra que o preguiçoso ele é improdutivo? Mas ele será tão irritante como o vinagre nos dentes. Imagina, vinagre nos dentes, não dá aquele ginge e fumaça nos olhos. É o que está dizendo, o preguiçoso. Ele é tão irritante como vinagre nos dentes e fumaça nos olhos. Quem teme ao Senhor tem vida longa. Ó, quem teme ao Senhor tem vida longa. Por quê? Quem teme ao Senhor é sábio. Cuida da saúde física, emocional, espiritual, cuida da família, vive conforme os preceitos do Senhor. Porém, os maus morrem antes do tempo. Por quê? Porque não tem sabedoria. Tá claro, explicadíssimo isso aqui. A esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus dão em nada. São apenas planos que faz algo ali, ó, tipo, e depois, você já viu aquela pessoa que planeja e faz um arregaço, mas não deixa frutos. É isso que quer dizer não dá em nada, não deixa frutos, não deixa coisas boas, só deixa a destruição ali, ó, e acaba sendo esquecido, passa um tempo e assim vai. As pessoas direitas estarão sempre em segurança, porém os maus não terão onde morar. A segurança, ela é dada pela sabedoria, porque a pessoa sabe o que vai fazer, ela toma decisões certas, ela busca isso. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Já falamos sobre isso aqui, não preciso mais explanar. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. E mais uma vez você pode perceber aqui a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o caminho da vida e o caminho da morte. E a palavra do Senhor para a sua vida nessa manhã, nesse dia, é: escolha, pois, a vida para que você viva. Amém, minhas amadas? Finalizamos aqui o capítulo, nosso horário já está avançado. Não vou entrar aqui no script que eu fiz aqui, porque eu decidi ir esmiuçando aqui, mas o versículo-chave de hoje aqui que eu separei é que os tesouros de origem desonestas não servem para nada, mas a retidão livra da morte. Aqui está uma versão diferente, mas é aqui o versículo 2, que fala que aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade, você ser uma pessoa de caráter, vai salvar a sua família da morte. E o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus, ele fale melhor o seu coração, porque tudo aquilo que eu não consigo explanar, somente ele consegue, somente ele é capaz, e ele vai usar estrategicamente cada situação, cada pessoa, cada experiência, porque são várias pessoas, mas são experiências diferentes, são histórias de vida diferentes. E o Espírito Santo, ele te conhece o suficiente para cuidar da sua necessidade. Então você não precisa ficar se comparando com os outros, o nível dos outros, não. Foca em você e diz assim: Espírito Santo, comece a obra em mim. Comece essa ação em mim. Eu estou aqui porque eu quero transformar o meu casamento. Meu marido, ele tem um monte de falha. Tem um monte de defeito, mas eu quero transformar em mim. Amadas, entre em processo de jejum para que você seja transformada. Não é para você mudar a opinião de Deus sobre o que você quer, não.
Porque Deus ele já deu a palavra, já está liberada sobre você, só que são os seus pecados que fazem separação entre você e as promessas de Deus para sua vida. São os seus pecados. Então, você precisa entrar nesse processo para dizer, Senhor, faz aqui o que precisa ser feito em mim. Mas se ficar na preguiça, na improdutividade espiritual, você não vai conseguir desbloquear sua família, mas nunca, porque você não vai conseguir se desbloquear. Como é que vai ficar isso aí? Entende esse mistério? Entenda que você é a chave. É você que é a chave. E eu já quero deixar aqui essa palavra no seu coração, já dizendo para vocês também que estejam atentas aí ao meu Instagram. Eu tô me ajustando ali, organizando várias coisas, inclusive a partir de hoje eu já vou estar começando a postar uma jornada que eu vou fazer, uma jornada de desbloqueio familiar. Eu tô trazendo aqui a palavra do Senhor e nós vamos continuar, porque isso aqui arde no meu coração, eu não posso parar, não posso. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sempre fui aquela pessoa que tive esse desejo no meu coração, tenho esse desejo no meu coração, o transmitir a palavra, o ensinar, isso já nasceu em mim, foi um propósito de Deus na minha vida, é o propósito de Deus para a minha vida, é trazer o conhecimento através da minha boca. Então a minha boca precisa estar aberta, mas durante muito tempo eu fiquei muito constrangida, especialmente quando se diz assim, não, vamos lá, você precisa se expor, muito tímida, muito envergonhada, muito dizer assim, não, eu gosto de fazer as coisas nos bastidores, mas o Senhor não me chamou para os bastidores. Então o que eu vou fazer? Tem gente que Deus chamou para os bastidores, sim, e tá tudo bem, tem que ter as pessoas dos bastidores, mas no meu caso o Senhor disse, tu tem que ir. E eu comecei a rejeitar esse chamado, eu comecei a resistir, na verdade, a esse chamado. Quando a gente resiste, a gente acaba rejeitando, né? Mas eu entendi, o meu temor ao Senhor disse assim, nossa, quantas pessoas podem morrer espiritualmente por não conseguirem me ouvir, simplesmente porque eu disse, eu não quero me expor. Então eu comecei a me pressionar. Então eu coloquei no início do ano, eu coloquei um desafio para mim mesmo. Durante o ano de 2023 eu vou fazer no mínimo 100 lives. E eu comecei isso com uma cara e a coragem quase zero, mas com uma cara e assim mesmo dizendo, tinha dia que eu entrava, se vocês olharem um pouquinho mais abaixo lá nos posts lá do Instagram, que ainda tem algumas lives lá do início, você vai ver a diferença de quem eu era lá e de quem eu era hoje. E aí as pessoas até comentam, quem diria, né? Gente, antes eu entrava aqui e eu tremia e eu sentia um negócio assim. E eu começava a olhar para o meu rosto na própria tela e eu começava a ver um monte de defeito físico. E meu cabelo tá isso e tá não sei o que. Começava a ver um monte de coisa. E eu decidi, foi uma decisão que eu tomei. Eu decidi romper isso aqui, ó. Romper esse bloqueio, porque era um bloqueio na minha identidade. Eu decidi romper. E eu comecei, ó, fazendo, debaixo de uma orientação bíblica e de pessoas sábias no assunto que estiveram aqui por trás me instruindo. E hoje eu estou aqui. Eu não estou em perfeição. Você não pode dizer que você vai me comparar com uma pessoa aí que já é especialista, expert. Eu não quero que me compare. O meu nível é esse. E eu estou vendo aqui, dizendo, Deus, o quanto eu estou evoluindo, seguindo passo a passo. E nisso eu quero chamar você para dizer, vinha, gente. Eu estava aí nesse lugar que de repente você tá. Tem gente que não tem coragem. Mas o Senhor está convocando você para esse posicionamento. Para expandir essa sabedoria. E foi o que aconteceu. E glória a Deus, o projeto era para que até o dia 31 de dezembro eu fizesse 100 lives. Hoje, por exemplo, está completando 103 lives que eu já fiz. 103. Eu vou parar de contar, porque agora eu já perdi o controle. Eu quero estar na dispensação. Eu fiz isso para poder dar uma direção à minha mente. Porque o tempo todo a minha mente ficava dizendo, ó, você tem que fazer. Não, menina, não mexe com isso não. Porque o nosso cérebro, gente, ele quer proteger a gente de qualquer preço, a qualquer preço. Da gente se expor do desconforto. Ele quer nos proteger. É a função dele. Palma para ele. Mas aqui não. Nesse caso aqui não. Aqui eu me coloco na exposição porque eu estou a serviço do reino. E o ID do Senhor é mais forte do que qualquer bloqueio que eu possa ter na minha vida. E o Espírito Santo
me curou, está me curando e Ele quer curar você também. Tratar você de forma diferente, em coisas diferentes, mas Ele quer te curar. Amém? Eu quero orar pela sua vida, para que nós possamos finalizar. Que Deus continue abençoando você por sua fidelidade. Muito obrigada, Valéria. Valéria tem sido uma parceira. Glória a Deus aqui. Tô vendo aqui que a Antônia entrou, minha mana Érica também. Pessoas que são parceiras, pessoas que estão assistindo também as lives depois, que o Senhor possa ministrar o seu coração, tanto quanto aquelas que estão sendo ministradas ao vivo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a palavra, Senhor, de hoje é gratidão. Gratidão por mais um dia. Gratidão pelos teus feitos. Gratidão pela tua palavra revelada. Porque a tua palavra, Senhor, ela é a verdade que liberta. Ó Deus, nós não podemos esconder essa verdade. Porque se nós escondermos essa verdade, Pai, pessoas vão morrer. Pessoas vão perecer, Pai. E a tua palavra diz que não se tem como esconder uma vela acesa debaixo de uma cama, por exemplo. Porque o propósito da vela não é para estar debaixo de uma cama escondida. O propósito de uma vela, para que ela possa produzir a luz que dela emana, ela precisa estar em um lugar estratégico, em um lugar alto. E aqui tem mulheres, Senhor, que são luzes, ó Pai, mas que talvez não estejam bem posicionadas no lugar correto. E eu quero pedir ao teu Espírito que comece a mover essas mulheres dentro de si, que mova-se em algo sobrenatural e que o teu Espírito comece a impulsioná-las para que elas venham entender quem elas são, ó Pai, o que elas precisam fazer e para onde elas vão, para manifestar o teu reino. Ó Deus, primeiramente que inicie-se em Jerusalém, em suas famílias, em suas casas. Pai, guarda nossa família debaixo do teu sangue, Senhor. Protege toda a nossa parentela, nos dê sabedoria dia após dia e nos ensina como nos posicionarmos para que sejamos mulheres sábias, mulheres virtuosas, mulheres fortes, mulheres que transformam os destinos das nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer um amém? Você pode dizer assim, quando você diz amém, você diz assim, eu concordo. Eu concordo com o que foi dito. E a palavra de Deus diz, aqui nossas lives, elas são movidas debaixo de princípios. A gente não tem para onde correr deles. A palavra de Deus diz assim, quando tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente. Pronto. Ele está presente aqui. Já foi. Tem conexão. Ele está presente. E aí ele diz assim, que quando concorda na terra, é concordado no céu. E essa concordância, ela é feita através de palavras. Então, palavras que foram lançadas lá, Você tem noção do que essas palavras estão sendo, do que estão fazendo lá no reino? Lá nas esferas sobrenaturais? Né? Nós não temos noção, mas nós confiamos, sabemos que coisas grandes estão por vir. Porque é a nossa fé que nos diz isso. Porque o Senhor, Ele é aquele que nos garante. Amém, minhas amadas? Um beijo, Deus abençoe vocês e até amanhã, em nome de Jesus.